touch in the morning and a kiss in the night. I love how you move me and hold me so tight. It's those little things, the little things you do. Oh, baby, just you do me like you do. Baby, you can't stop the rain, but I'm warm just thinking of your smile. Darling, there are no words to explain. For you, I walk 100 miles. 50, 225, 10. For sure, one. Always fix my coffee just the way that I like, and you always answer when I call. Even though you cover all those little things, ain't nothing about you is small. This world is so crazy, makes me sad, makes me blue. But with you here beside me, I know we'll get through. Back to those little things, the little things you do. Oh, baby, just you do me like you do. Oh, please, baby, just you do me like you do. So what are some of those little things, honey? You carry my guitar when that walk is too far. You drive the long drive. We share the quiet in the car, You know when to talk. and you know when to not. You give me the starting note, You laugh at all my jokes. and you leave that porch light on when I'm coming home late. You never grump about closing that old gate. You reach all the high things, I change your strings, coffee in bed, flowers by the bed, everything in bed. except This world is so broken, makes me sad, makes me blue. But with you here beside me, I know just what I'm gonna do. I'll do the little things we do. Oh, baby, just you do me like you do. Oh, baby, I'm gonna do you like I wanna do. Oh, baby, just we do we like we do. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à minha sala mais uma vez. Neste sábado, 120 dias de prisão domiciliar, sábado de inverno típico curitibano, sol ausente, temperatura muito baixa,
mas nós estamos aqui mais uma vez cumprimentando a todos vocês e lhes desejando um ótimo final de semana e um ótimo papo aqui mais uma vez conosco. Hoje nós escolhemos falar sobre um tema que foi uma bandeira de luta minha por muitos e muitos anos, que são as famosas listas de doenças graves para fins legais. Aqueles que não me conhecem, eu sou Cláudio Trezub, sou médico perito, 40 anos de praia na área de perícia médica, nos últimos anos me dedicando basicamente ao estudo e ao ensino da perícia médica, tanto em cursos presenciais, agora nos últimos tempos, através da CW3 Perícias, no ensino à distância de perícia médica. Aproveito já para convidá-los todos a conhecer os nossos portais, cw3pericias.com.br, a nossa página no Facebook e a nossa página no Instagram, onde trocamos sempre informações e conhecimento a respeito de perícia médica como um todo. Antes de entrar no nosso assunto dessa semana, Gorete, bom dia, mais uma vez aqui conosco, é um prazer. Mas antes de entrar no assunto da nossa fala de hoje, eu gostaria de comentar a publicação que fizemos esta semana no nosso portal. Se você ainda não teve acesso, não perca essa chance, onde nós falamos também de um assunto de perícia previdenciária, basicamente, que é a fixação das datas técnicas, da data de início da incapacidade e da data de início da doença. É um artigo curto, um artigo sucinto, mas onde nós enfocamos a questão da fixação da data técnica, principalmente da data do início da incapacidade, quando não temos documentação consistente para essa situação. Será que o perito pode fixar ainda assim a data de início da incapacidade? Leia lá, depois comente e vamos conversar a respeito se alguém tiver uma opinião diferente. Não se esqueçam que este é um bate-papo, isto não é uma aula, uma exposição. Então, façam as suas sugestões, façam os seus comentários e eu terei prazer em responder e interagir com vocês. Estas listas de doenças graves, acho que todos os peritos têm conhecimento dessas famosas doenças graves previstas em lei. Agora, o que são essas listas? Onde é que se aplica esse tipo de situação? Para que serve estas relações de doença? Basicamente, as listas de doenças graves existem para determinados benefícios, para a qualificação de alguns benefícios. O principal deles e o que dá mais trabalho e movimenta a atuação pericial é a isenção de imposto de renda na fonte para proventos de aposentadoria e pensão. Nós temos também uma lista, e esta lista de isenção pode se estender para os tributos, tanto os tributos federais quanto os tributos estaduais, por exemplo, IPVA, aqui no estado do Paraná,
existe a previsão da isenção do IPVA para quem for portador dessas condições que ali são elencadas. Existe a isenção de compra de IPI na compra de automóvel para também as pessoas que tiverem alguma dessas situações, dessas doenças elencadas em lei. Existe a relação das doenças que isentam de carência para um benefício previdenciário do regime geral, no INSS, por exemplo. Existia, até a MP da reforma da Previdência, uma relação das doenças graves que garantiam proventos integrais na aposentadoria do servidor público. Basicamente, são as mesmas doenças que estão elencadas, às vezes com uma terminologia um pouquinho diferente, mas são as mesmas doenças que ali estão. Doenças eu falo porque é o consenso de que são doenças graves, mas nós vamos ver um pouquinho mais para frente que ali estão elencadas situações que nem doenças são e que acabaram caindo no colo do perito administrativo, do perito previdenciário, das perícias dos órgãos pagadores da Receita Federal, que eventualmente fazem perícia para elaborarem um laudo dizendo se aquele indivíduo é ou não portador de uma daquelas condições para aquele fim. Podemos publicar aquele slide, vamos ver se conseguimos publicar aquele slide. Esse slide que eu vou passar, ele tem está dirigido à questão da isenção de carência no INSS, mas serve para exemplificar as condições que eu quero fazer um pouquinho de comentário para cada situação. O que é que são essas doenças? Aí está, se vocês estão vendo o slide, basicamente o que nós temos, aqui não está elencado o acidente de trabalho, que no INSS ele também faz parte, nas outras também. A legislação diz: são isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria e pensão nos casos, nos contribuintes que tenham sido acidentados do trabalho ou doença ocupacional ou portadores de. Lá no INSS também é a mesma coisa, então eu não coloquei essa, porque essa não deixa dúvida, né? Se houve acidente de trabalho ou se houve acidente de qualquer natureza na Previdência, também estaria dentro dessa relação. E aqui nesta em especial e nas outras também está faltando a AIDS, a SIDA, né? Eu acho que foi um lapso, eu não coloquei esta situação aí, mas nós escolhemos, nós entendemos que também ela está aí. Então, vejam, são 14 com a AIDS, mais o acidente de trabalho 15. São as 15 pragas na perícia. Nós costumávamos nos referir a essas doenças quando falávamos nisso nos eventos e nas aulas, como as 15 pragas na perícia. Pragas não no sentido de que sejam pragas, doenças maléficas, né, malignas, mas pragas para o perito, no sentido de que é difícil uma adequada avaliação, conceituação dessas situações. Nós temos que dar uma refletida aqui. De onde surgiram essas relações, essas listas de doença? Por que isto apareceu? Eu
sempre me preocupei com isso desde há muitos anos. Tentei modificar isso por todas as vias, inclusive envolvendo a Receita Federal em nossos eventos de perícia, mas não foi possível. Desisti da batalha de acabar com esta situação. Se quiser já retirar o slide, pode. Vamos deixar a turma enxergar um pouquinho e conversar comigo de novo. Estava eu dizendo que de onde surgiram essas relações. Eu, na minha batalha contra essas listas que eu considero as situações mais injustas socialmente que existem, e depois nós podemos discutir isso, se vocês concordam ou discordam comigo, eu fui investigar de onde surgiu isso, consegui uma retrospectiva até as constituições getulistas de 34 e 37, onde houve uma referência a determinadas situações em termos de aposentadoria de servidor público. Daí, em 1952, 51, 52, o Estatuto dos Funcionários Civis da União institucionalizou um diferencial para a aposentadoria por invalidez de servidores que fossem acometidos de algumas doenças especiais, e apareceram ali as primeiras situações da hanseníase, da TB, da cardiopatia, etc., algumas situações que garantiam a esses servidores proventos integrais na aposentadoria por invalidez, porque eles tinham o que se chamava uma carreira de Estado, e o cálculo da aposentadoria por invalidez, o cálculo do benefício, ele era sempre proporcional ao tempo de contribuição, ao tempo de serviço, e eles não consideraram justa a aposentadoria com redução de salário para esses servidores. Desta relação é que começaram a surgir nos estatutos dos servidores públicos as doenças que garantiam este privilégio. Na Constituição de 88, isto foi introduzido na Constituição de 88, também na questão da aposentadoria do servidor público, e lá aí já constava esta relação que nós vemos até hoje, com exceção da contaminação por radiação, que foi introduzida na sequência. Aliás, essas relações de doenças, essas listas, a tendência foi sempre crescer, né? Ninguém nunca se preocupou em analisar se alguma dessas situações já poderia não estar mais atingindo aquele critério, se é que houve algum critério, né, para o estabelecimento dessa relação. Mas, em 88, a aposentadoria do servidor público ficou definida como proporcional ao tempo de contribuição, ao tempo de serviço, exceto se este servidor fosse invalidado em consequência de acidente do trabalho, doença ocupacional ou de alguma dessas situações que ali são elencadas. No mesmo ano, a Receita Federal instituiu a isenção do imposto de renda, não tenho certeza se isso já existia, mas vinculou a isenção do imposto de renda também a essas situações, só que com uma condição especial, somente para os proventos de aposentadoria e pensão. Então, vejam,
elas surgiram lá nos meados do século passado, em que o conhecimento dessas doenças, dessas situações, a mortalidade, o risco, etc., era de uma magnitude. E até hoje não houve uma revisão, a não ser o acréscimo de outras situações, como, por exemplo, a AIDS, né? Quando surgiu a AIDS, a contaminação acidental por radiação, e a questão da hepatopatia grave, por exemplo, que também foi acrescentada depois, e que estão aí sendo acumuladas com aquelas situações que lá estavam. A questão doença grave e perícia aconteceu porque, em 88, quando a Receita estabeleceu esta lista para isenção de imposto de renda, eles tiveram que administrar como seria a concessão, como o contribuinte iria fazer esta prova, né? E, a princípio, o contribuinte entrava lá com o pedido e levava atestados de médicos do setor assistencial e a própria Receita definia se cabia ou não cabia. Já na sequência, a Receita viu que não era prudente esse tipo de situação e, em 1990, se não estou enganado, surgiu uma lei que disse que, a partir daquela data, todas as isenções deveriam ser baseadas em laudo pericial de serviço médico oficial. Isso automaticamente levou essas condições a serem a atribuição das perícias, perícia de servidor, perícia do INSS, perícia dos órgãos públicos em geral. E foi um babel até que se entendesse o que fazer e como fazer nessa época. Até hoje ainda é muito confusa essa situação e os peritos, em geral, quando vão ingressar, por exemplo, na perícia de serviço público, eles não têm uma formação específica para essas avaliações, inclusive para o modelo do laudo, etc. Vamos comentar rapidamente a respeito daquilo que nós temos de enfoque do porquê essas relações são inadequadas, inapropriadas e injustas socialmente. Cantídio, bom dia. Como vai o Planalto Central? Tudo em ordem? Roberto Jorge, teve dificuldade para entrar? O que aconteceu, cara? Bom dia. Me ajude aqui se eu estiver falando alguma besteira, tá? Besteira não, mas se eu me empolgar na minha batalha de dizer que essas relações deveriam simplesmente ou ser generalizadas, quer dizer, doença em geral, ou serem abolidas porque elas são injustas socialmente. E são injustas por quê? Vejam lá, vamos analisar o que temos naquelas relações. Se vocês já tiveram a oportunidade de tomar contato com essas situações. Ali nós temos algumas entidades, algumas doenças bem definidas, tipo hanseníase e doença de Parkinson. Está escrito assim na lei. Hanseníase, doença de Parkinson. Então, não vejo muita dúvida. Bastou ter o CID de hanseníase ou de Parkinson para ter direito a essa condição, aquela situação. Nós temos ali síndromes ou grupos específicos dentro de uma determinada condição. Por exemplo, AIDS, que é síndrome de imunodeficiência adquirida, e as neoplasias malignas.
apenas as malignas, e seja lá este o critério que cada um vai adotar para dizer o que é neoplasia maligna. Nós temos lá situações que são estágios de evolução de algumas doenças. Por exemplo, tuberculose ativa. Vejam que ele fala em tuberculose, ele não fala em tuberculose pulmonar. Então, em tese, nós temos ali elencadas todas as condições de tuberculose: renal, cutânea, ganglionar, cerebral, meningite. Todas essas situações poderão ser enquadradas desde que em atividade. E aí entra a questão de saber quando uma doença desse tipo está em atividade, quais são os critérios, né? Nós temos um termo ali colocado chamado estados avançados de doença de Paget. Sei lá o que é estado avançado, né? É uma condição meio fosfórica de doença de Paget. Doença de Paget é uma osteodistrofia não muito comum. Eu, na minha vida de perito de 40 anos, vi 2 casos de estágio avançado em que existem deformidades ósseas, que existem fraturas espontâneas, mas isso é uma condição muito particular e que não causa muito problema porque é rara, né? Não é motivo de pedido. Nós temos algumas condições clínicas especiais, por exemplo, cardiopatias graves, nefropatias graves, hepatopatias graves. Só que não existe nenhum regulamento do que quer dizer isto em termos de gravidade. E vejam bem, esta gravidade, seguramente lá em 1988, quando foi promulgada a Constituição e a lei, ela era entendida de uma maneira. Hoje já poderia ser entendida de uma maneira bem diferente, dada a evolução do conhecimento e da medicina. Nós temos ainda elencadas algumas condições clínicas especiais relacionadas à questão de incapacidade, incapacitação. Por exemplo, paralisia irreversível e incapacitante, que seria irreversível em medicina. E incapacitante para quê? Se a principal condição na relação, por exemplo, do imposto de renda é que ela só abrange aposentados. Incapacitante para o trabalho? Não. Né? Esta incapacidade, no meu entender, é a incapacidade do indivíduo, aquele conceito de incapacidade da CIF, por exemplo, né? Nós temos algumas situações que são sintomas ou consequências de doença. Cegueira. Cegueira em si não é uma doença, né? É uma situação, uma consequência de alguma situação. Alienação mental é um quadro neuropsiquiátrico, não é uma doença. Nós temos até nestas listas, pasmem, doenças que não existem. Quem não viu ainda a lista que diz lá espondiloartrose anquilosante? Eu, na minha medicina e toda a pesquisa que fiz nesses 45 anos de medicina, não conheço esta doença. Esta doença aconteceu, e o Cantídio sabe, aconteceu por um erro de datilografia na época. A doença original que existia nas relações era espondilite anquilosante. Essa sim está lá com um CID bem caracterizado e está lá definida a situação. Já espondiloartrose anquilosante não existe na CID, nem na nova CID, nós não temos isso, eu tive a preocupação de ver. E aí nós ficamos numa situação esquisita.
O perito vai deixar de enquadrar uma espondilite porque ela não existe na doença? O perito vai enquadrar uma espondiloartrose que não existe como doença? Todas as nossas gestões junto à Receita Federal, na época, foram infrutíferas no sentido de corrigir esses termos. Cantídio está falando aqui das diretrizes de cardiopatia grave da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu não queria entrar nesse tema hoje, senão a gente vai prolongar demais, mas existem sim duas diretrizes. A primeira não era bem uma diretriz, era um consenso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tentou definir para esses fins legais o que seria uma cardiopatia grave. Ela foi assim muito interessante e muito importante porque nos deu critérios mais definidos do que seria esta gravidade. Mas, ultimamente, Cantídio, eu tenho já questionado e, inclusive, defendido que esta diretriz precisa ser urgentemente revista, porque nossos conceitos de gravidade, em cardiologia, inclusive, para esse fim, eles também mudaram. Nós estamos conhecendo agora melhor a fisiopatologia e a evolução da doença arterial coronariana, por exemplo, que não cabe mais dentro daquele conceito fechado que está lá na diretriz. Cabe sim no conceito do prognóstico de encurtamento de vida, né? Da possibilidade de morte, ali ela cabe, mas é muito difícil para o perito que está com aquela noção de que cardiopatia grave seria aquilo de morte anunciada, né, iminente. Então, esta diretriz sugiro, inclusive, que nós comecemos a nos movimentar enquanto peritos e enquanto entidades a dar uma repensada nessa situação. Que bom que você concorda, Cantídio. Até porque, vejam, a segunda diretriz é de 2005. Nós já temos aí 15 anos dessa conceituação e de evolução da perícia como ciência, né? E da cardiologia e das doenças em si. E aí, pior, nós não temos, por exemplo, na hepatopatia grave e na nefropatia grave, não temos diretrizes nesse sentido, nem isso temos. Então, tudo é muito empírico para o perito hoje. Mas não era esse ponto que eu queria comentar, senão eu acabo dizendo que acabam me acusando de não ter abordado o tema da relação. Por que é que essas relações são injustas? Ou, vamos lá, vamos nós aqui discutir. O que é que vocês acham destas relações? Elas são justas socialmente? Seja a relação para isenção de doença, de imposto de renda, para isenção de IPI, para retirar fundo de garantia, seja lá qual for a finalidade, a isenção de carência no INSS. Qual é a justiça de se elencar um grupo de situações que daria um direito e não se elencar todo o outro rol de situações, até mais graves, mais sérias do que essas que ali estão elencadas, e excluí-las do direito? Um servidor que for aposentado que era aposentado por invalidez, por artrite reumatoide, por exemplo, com sequelas graves, com uma condição grave, às vezes até dificultado de deambular, né, de se locomover, tinha o seu cálculo dos proventos baseado no seu tempo de serviço público, seu tempo de contribuição. Já aquele que for aposentado por espondilite anquilosante,
ou por uma cardiopatia, por uma doença coronariana, insuficiência cardíaca, miocardiopatia, qualquer dessas situações, seria enquadrado como cardiopatia grave e teria o seu provento integral, calculado pela integralidade. Qual a diferença da invalidez de um para a invalidez do outro? Então aí já se parte da primeira injustiça, da primeira distorção. Essas relações, quando se referem a incapacitação, gravidade de evolução, etc., não devem se focar na doença, devem se focar na magnitude do quadro incapacitante ou clinicamente importante, né, no sentido de garantir este direito. As decisões na justiça e todas as situações que nós temos visto de imposto de renda, principalmente, elas dizem que o espírito da lei é dar suporte ao contribuinte em situações de doenças graves para arcar com o tratamento, etc., etc. Aí já muitas dessas situações elencadas não se sustentariam, porque a maioria delas o tratamento é oferecido gratuitamente pela rede do SUS, tuberculose, AIDS, etc. Muitos dos medicamentos cardiológicos são ofertados. Então, esse espírito de assistência, ele não deveria ser exclusivo de algumas situações, né? Falando especificamente da isenção de carência no INSS, qual a razão destas doenças ou estas situações isentarem a carência, como se fosse um seguro, né? Para obter o benefício por incapacidade, e as outras, todas, não o fazerem? Não tem por que uma cardiopatia dar um direito diferente do que, por exemplo, uma condição de lúpus sistêmico grave ou alguma outra doença qualquer doença. Em havendo o benefício da isenção, ele teria que ser focado em alguma outra condição que não o nome específico de uma doença. Ou, se for em alguma doença, com critérios bem definidos de gravidade. Mas no INSS, o que é que interessa? Interessa a incapacidade, não a doença. Inclusive, a aposentadoria ela não se dá pela doença, ela se dá pela invalidez, pela incapacitação permanente. Então, por que isentar a carência por doença? Não tem resposta a uma pergunta dessa, a não ser querer fazer mesura com o chapéu alheio, né, no meu entender. No imposto de renda, mais ainda. Vejam como é injusta a legislação. Ela, a princípio, só contempla quem não trabalha. Parece um absurdo, né? O trabalhador ativo não tem direito à isenção de imposto de renda, mesmo que tenha uma dessas condições. Ela só contempla proventos de aposentadoria ou pensão. Ela só contempla socialmente quem ganha mais, né? Os pobres coitados estão excluídos, né? Porque não descontam o imposto de renda, né? Eles estão aí à margem dessa condição. Vamos me dar tempo aqui para eu dar uma respirada. Eu estou sentindo falta hoje da participação da turma aí, alguém comentando. Vamos lá, gente, vamos jogar aí a opinião de vocês. Antes que eu dê a minha opinião é minha, ela não é dogma, né? Nós podemos estar
construindo aqui um raciocínio. Mas vamos voltar. Ela é injusta porque só contempla quem já está aposentado ou quem é pensionista. O trabalhador ativo não tem este direito. E, diga-se de passagem, o trabalhador ativo é quem deveria ter mais proteção nesse sentido, nesta hora, né, em que deixa de ganhar. Ela não contempla os mais humildes, que nem tem necessidade disso, porque não descontam o imposto de renda. Ela só contempla essas condições especiais que a gente já comentou e deixa todas as outras de fora. E ela tem esta fragilidade toda que acaba caindo no colo do perito, que às vezes comete injustiças sociais por não ter parâmetros ou por ter parâmetros inadequados em termos de evolução. Nós não temos uma proteção social dentro dessas legislações. O que vocês acham? Roberto, tenho entendimento que toda patologia é em atividade enquanto perdurar os gastos excessivos para controle e estabilização, se não ocorrer agravamento superveniente, não cobertos pela política pública deveriam ter a isenção do IR. Independente de estar aposentado ou não. Veja, essa é uma questão que está abordando exatamente esses pontos que eu estou falando, né, Roberto? Eu acho que você concorda comigo, então. Não deveríamos ter lista especial, porque independe o sofrimento ou a incapacitação, independe do nome da doença. Para o doente, a doença mais importante do mundo é aquela que ele tem. Existem algumas doenças que implicam num dispêndio financeiro maior, mas seria justo você isentar somente estas e não aquelas que não dão tanto gasto? Então, no meu entender também, se houver este benefício, esse benefício deveria ser para custeio de tratamento de doenças. E aí você comprova lá as tuas doenças, o teu custeio, ou se deduz aquilo que você gastou, ou se isenta todo o provento, mas não só o provento, como o rendimento também de salário, né? Eu acho que a justiça estaria aí. E por isso é que eu digo que essas que existem hoje são injustas do ponto de vista social. Da mesma maneira, a isenção de carência no INSS. Isenção de carência para um benefício por incapacidade. Vai se basear no nome da doença que está gerando essa incapacidade? É um contrassenso, um paradoxo absurdo dentro de um conceito de benefício por incapacidade. Então, se há que existir uma isenção de carência, ela não pode elencar determinadas doenças. Sempre que se faz um ponto de corte, sempre que se faz alguma lista, a gente está cometendo injustiça, está deixando algumas de fora. Está deixando trabalhadores ativos de fora, fazendo uma linha de corte nos aposentados. Se puser a idade, por exemplo, uma faixa de idade, dos 40 aos 60 tem direito, ou acima de 60 tem direito a estacionamento gratuito. Pô, o cara que tem 59 pode estar numa condição muito pior do que aquela de 60. Então, todas essas linhas de corte e todas essas relações deveriam estar bem definidas dentro de um critério técnico para que nós não tivéssemos mais injustiça. O que se vê, e vocês que trabalham na perícia de servidores podem me ajudar, é
os muito ricos insistindo e pressionando a perícia no sentido de obter isenção de imposto de renda por cardiopatia, por nefropatia, por neoplasia maligna. Aliás, nós tivemos agora a questão de 1 ano, 2 anos aí, a mudança da visão, da postura da Receita Federal com relação à questão do controle e do prazo de validade do laudo. Então, hoje, teve uma neoplasia maligna, seja ela de que natureza for, você vai ser enquadrado como isento e para vitaliciamente, até que deixe de ter rendimentos, né, que morra. Então, são situações que acabam sendo, de uma maneira complicada, tendo que ser administradas pelo perito na ponta, sem um suporte técnico, sem um suporte científico e sem um suporte legal, inclusive. Às vezes a gente tem que improvisar algumas situações, tem que tentar adaptar a lei, embora esse não seja o papel do perito, né? Pelo contrário, e nos coloca aí também, é mais uma injustiça, nos coloca aí vulneráveis a, de repente, sermos questionados pela própria Receita Federal ou pela instituição, quando, por exemplo, numa neoplasia maligna, eu já tive casos assim, enquanto perito, você não tem um anatomopatológico. Qual é o critério que nos diz hoje de que a neoplasia é maligna? O critério absoluto ouro é exame anatomopatológico com características de malignidade, caracterização do tipo de neoplasia. Nós temos hoje uma série de doenças que são, assim, borderline entre tumor benigno e maligno, por exemplo, gísteos, tumores gastrointestinais, que se sabe que tem uma malignidade, invadem, mas no anatomopatológico não preenchem os critérios de malignidade. Nós temos situações em que é impraticável a biópsia. Eu atendi um pedido de um servidor inativo que era uma servidora, que tinha um tumor de retina, com todas as características de malignidade, tratando como se fora maligno, mas não tinha anatomopatológico. Então, se nós tivermos como critério absoluto, e perito tem muito isso de querer um critério absoluto, fração de ejeção menor do que 35%. Se não tiver isso, não é cardiopatia grave. É um absurdo o que nós pretendemos ter de suporte, né? Mas é muito comum essa postura na perícia, até porque a gente fica meio que apavorado procurando um suporte nesse sentido. Então, para a neoplasia maligna, qual é a primeira exigência técnica? Ter um anatomopatológico dizendo que é maligno. Mas e se não tiver, como foi nesse caso? Eu tenho a condição de repente, usar as outras circunstâncias clínicas. Eu tenho a condição de avaliar uma situação, por exemplo, em paralisias. Paralisia irreversível e incapacitante. Primeiro que irreversível é uma coisa que nem o amor no soneto do poeta Vinícius, né? Que seja eterno enquanto dure. Então, o permanente e o irreversível, eles são relativos, né? Pode ser que daqui a algum tempo nós tenhamos condição de recuperar esse tipo de situação.
Paralisias. Hoje nós sabemos na neurologia que existem muitas doenças, as doenças degenerativas de placa motora, mesmo as musculares congênitas degenerativas, que seriam, na sua concepção, paralisias de plexos intimais, de plexos dentro viscerais, por exemplo, e não deixa de ser uma paralisia, mas será que o critério, o conceito de paralisia incapacitante que está ali na legislação nos permite enquadrar uma situação dessas? Por exemplo, uma outra situação, o que é esse incapacitante da paralisia? Eu tive um caso de um requerimento de isenção de imposto de renda de uma servidora que era, não estou lembrado se a atividade anterior dela, habitual dela, era professora, mas era uma senhora que teve uma situação ocular cujo tratamento implicou em lesão do nervo, dos nervos oculomotores e uma ptose palpebral permanente. É uma paralisia, é irreversível e é incapacitante. Este incapacitante não se refere a trabalho. Esse incapacitante é em relação aos indivíduos que não têm nada do 100% apto, vamos dizer assim. Nos dá o direito de julgar esta incapacidade como deficiência, né, do conceito da CIF e enquadrá-la. São essas as situações de injustiça que existem aí dentro da nossa condição. Estamos já há algum tempo aí, né, na conversa, acho que está na hora de discutir um pouquinho, ninguém mais se manifesta, estou aqui ansioso, esperando. Vamos, mais uma vez, convidá-los a nos seguir nos canais de Face, de Instagram e de nosso portal. E convidá-los, mais uma vez, a conhecer ou a recomendar o nosso curso de perícia em benefícios por incapacidade, que, por sinal, abordamos também mais rapidamente e mais focadas a questão da isenção de carência, essas listas de doenças, que está lá disponível na nossa plataforma, né? E ainda com um precinho especial de quarentena aí, no sentido de colaborar com a prisão domiciliar que estamos tendo obrigados a cumprir. Dita a questão da incapacidade, aliás, da injustiça dessas relações. O que fazer? Acabar com essas listas? Como são benefícios que seriam de interesse social, eu acho que acabar com as listas seria uma batalha inglória, né? Eu tentei modificá-las e adequá-las e a vida inteira e só perdi. Parece Dom Quixote contra os dragões de moinho de vento, né? Então, acabar com as listas, esqueçam, isso não vai acontecer. Pelo contrário, nenhum legislador, nenhum jurista vai aceitar essa tese. Nós sabemos que estão em tramitação no Congresso Nacional inúmeros outros projetos de lei agregando mais doenças a essas relações, tirando nenhum e modificando também não. Dos deputados e senadores, não foram muitos, eu confesso, mas que eu tive acesso e que tentei sensibilizar no sentido de modificar a lei,
nenhum deles se arrisca politicamente a mexer nesta condição. A não ser que se consiga institucionalmente, pelas associações, pelo Conselho de Medicina, etc., se discutir o assunto num grande fórum para que se adequar a esses benefícios e essas condições de aproveitamento, de enquadramento, né? Os aspectos políticos e econômicos aí embutidos que acabaram se criando, eles praticamente inviabilizam que se faça qualquer coisa. E os próprios peritos, né? Veja bem, este é um mercado de trabalho para perito e assistente técnico muito grande aí no Brasil. E, de repente, se nós quisermos mexer com isso, teremos resistência até nesta nossa área trabalhista, aí, né? Nessa nossa área de mercado de trabalho. Sem se falar em advogados, magistrados, etc. É todo um universo de profissionais que trabalham envolvidos nessas condições de isenção de IPI, de isenção de imposto de renda, de isenção de IPVA, que é uma fonte de ganho, uma fonte de trabalho. Então, acho muito difícil que se consiga simplesmente acabar com as listas, né? Doutora Tatiane, bom dia, que prazer em vê-la. Tatiane é uma das companheiras de luta pela justiça social. Tatiane é advogada, não é médica, mas nós tivemos o prazer de compor uma parceria e a Tatiane entende muito bem esta postura de justiça social e com ela estamos tendo assim um bom diálogo. Mas também há de concordar comigo, Tatiane, que mexer nesse vespeiro para querer acabar com essa legislação é guerra inglória para todos os lados, né? Mas que se poderia, sim, torná-la mais justa, a legislação, quem sabe. Sanear e adequar conceitualmente estas listas, mudar o conceito, talvez, de doença para incapacidade na relação de isenção de carência para o INSS, estabelecer critérios científicos uniformes para as doenças ali elencadas, o que é realmente uma nefropatia grave, qual a questão vinculada ao prazo de validade do laudo, que agora já não existe mais. Fixar o prazo ainda é obrigatório por lei, mas é inócuo, porque ao vencer aquele prazo, não se cancela mais o benefício. Então, vamos tentar ver se conseguimos nos mobilizar para este saneamento, para esta adequação das leis, para se estabelecer esses critérios uniformes. E, quem sabe, se conseguir uma legislação mais justa, né, socialmente. Esta é a finalidade. Que continue nos dando o trabalho em termos de perícia e de direito, né, no sentido de se tratar as exceções, mas que não seja já de princípio injusta socialmente. Quem se habilita nesta campanha em glória? Estamos aí. Eu ainda tenho bala na agulha, eu ainda estaria disposto e disponível a questão de encaminhamento de algumas situações, seja pelas associações, estabelecendo diretrizes, seja com as instituições discutindo a
formulação legal e etc. Acho que já extrapolamos nosso tempo de novo. Eu agradeço toda a atenção e a participação de vocês. Continuo aqui à disposição pelos nossos canais. O Roberto Jorge está nos dizendo ali, se não temos estrutura para os casos atuais, quanto mais revisionais. Você está falando isso, Roberto, por conta da mudança do conceito do controle, né? Em que se permite agora a revisão daqueles casos que foram negados ou que tinham trabalhos, né? Que tinham prazos. Essa é uma questão da situação que eu comentei. São pragas, né, para a perícia. Isto é uma situação, um ônus administrativo que as perícias têm que assumir. E que acaba, muitas vezes, revertendo, né, reverberando na justiça. Nós podemos até ir discutindo esse assunto nos canais particulares e, quem sabe, num outro momento, retomar esse nosso papo. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês e quero, desde já, convidá-los a vir aqui novamente e se encontrar conosco na próxima conversa e que tenham todos um excelente final de semana e que nós possamos nos encontrar presencialmente muito em breve. Muito obrigado e até a próxima.